Pense nestas situações. Por que o mecânico limpa suas mãos sujas de graxa com gasolina e não com água? Por que o éter ferve antes que a água? Por que o óleo é usado junto com água nas lamparinas para que o pavio fique em cima e não apague? Por que lavamos as louças engorduradas com sabão e não somente com água? Esses fatos apresentam uma causa. Qual é? Isso é o que vamos estudar agora. Polaridade das moléculas. Para compreendermos o comportamento das substâncias orgânicas em relação a ponto de ebulição e solubilidade, que são as propriedades estudadas neste volume, devemos saber o que significa a polaridade de uma molécula e o tipo de força que liga umas às outras. Então, o que é polaridade? Em uma ligação covalente, que é o tipo de ligação presente em substâncias orgânicas, os elementos ligantes apresentam uma força de atração, denominada eletronegatividade. Os elétrons desses elementos são atraídos pelo mais eletronegativo deles. Esse fenômeno dá origem a dois polos, um negativo e outro positivo. Vejamos um exemplo. Ácido clorídrico. Aqui temos o hidrogênio, o elemento menos eletronegativo, e o cloro, o elemento mais eletronegativo. Neste caso, há a formação de um dipolo, representado por um vetor saindo de carga parcial positiva para carga parcial negativa. As moléculas são classificadas em polares e apolares, e essa polaridade é definida pela soma dos vetores presentes nas ligações dos elementos participantes das moléculas, sendo o vetor final denominado momento dipolar resultante, representado por μ resultante. Se o μ resultante for nulo, a molécula é considerada apolar. E se não for nulo, será considerada polar. Veja como funciona. Aqui vemos uma molécula do metano. Os elementos ligantes possuem a mesma eletronegatividade, formando vetores iguais. Estes vetores se anulam, sendo o μ resultante igual a zero. Portanto, esta molécula é considerada apolar. Agora vemos uma molécula do metanol. Neste caso, os elementos ligantes têm eletronegatividades diferentes, resultando em vetores diferentes, que não podem se anular. Desta forma, a molécula é polar. Forças intermoleculares. As forças intermoleculares são responsáveis pela união entre as moléculas de uma substância química e dividem-se em três tipos: forças dipolo-induzido, força dipolo-dipolo e pontes de hidrogênio. A força dipolo-induzido une moléculas apolares. Mas como funciona? As moléculas apolares possuem nuvens eletrônicas que estão se movimentando constantemente. Momentaneamente, essas nuvens se deslocam para um determinado lado da molécula, formando polos. Então, o polo negativo pode unir-se ao positivo da molécula vizinha, formando essa atração intermolecular. Esse tipo de interação é também conhecido como forças de dispersão de London ou de Van der Waals. Vamos ver agora a interação dipolo-dipolo.
Ela ocorre com moléculas polares, onde o polo negativo de uma molécula atrai o positivo da outra, formando a atração intermolecular. Temos como exemplo moléculas da substância orgânica metanal. A última das forças intermoleculares é a interação ponte de hidrogênio. Ela é a mais forte das três e ocorre com moléculas polares, onde o hidrogênio aparece ligado ao flúor, nitrogênio ou oxigênio. Como esses elementos são altamente eletronegativos, o hidrogênio fica com falta de elétrons e, para suprir essa necessidade, liga-se nos pares disponíveis da molécula vizinha, formando uma elevada atração intermolecular. A água apresenta esse tipo de interação. Como exemplo, temos moléculas do ácido etanóico. Agora que já conhecemos o conceito de polaridade e de forças intermoleculares, vamos ver onde são aplicados. Ponto de ebulição. O ponto de ebulição é a temperatura onde uma substância química passa do estado líquido para o gasoso. O que ocorre é uma quebra das ligações intermoleculares que unem as moléculas. Os fatores determinantes do ponto de ebulição de uma substância são o tipo de força intermolecular e o tamanho da molécula. Vamos ver primeiro o tipo de força intermolecular. Quando comparamos substâncias com forças intermoleculares diferentes, aquela que possuir a mais forte terá o maior ponto de ebulição. Por quê? Quanto maior a força, mais difícil será para quebrar as ligações, portanto, será necessário maior quantidade de energia. Desta forma, maior será o ponto de ebulição. Vejamos agora o tamanho da molécula. Quando temos moléculas com o mesmo tipo de interação, aquela que possuir maior massa molecular terá o maior ponto de ebulição. Por quê? Quanto maior o tamanho, maior será a superfície de contato, o que dificulta a quebra de ligações, aumentando o ponto de ebulição. Vejamos um exemplo. Temos duas moléculas que pertencem à mesma função orgânica, álcool. Como podemos saber, qual possui maior ponto de ebulição? Pela massa molecular. Então temos metanol, CH3OH, com massa molecular 32. Sua força intermolecular é ponte de hidrogênio e seu ponto de ebulição é 65 graus Celsius. Já o etanol CH3CH2OH possui massa molecular 46. Sua força intermolecular é ponte de hidrogênio e seu ponto de ebulição 78 graus Celsius. Como pudemos observar, quanto maior a massa molecular, maior será o ponto de ebulição. As principais funções orgânicas e o ponto de ebulição. Vamos analisar que tipo de forças intermoleculares estão presentes nas principais funções orgânicas e qual a polaridade de cada uma. A tabela a seguir vai mostrar esta relação. De maneira geral, temos a função hidrocarboneto, que apresenta uma força intermolecular dipolo induzido, e quanto à sua polaridade é apolar. As funções álcoois, ácidos carboxílicos e aminas apresentam uma força intermolecular ponte de hidrogênio, e quanto à sua polaridade é polar. Finalmente, as funções aldeído, cetona,
éter e haletos orgânicos, onde R é o radical orgânico e onde X pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo, apresentam uma força intermolecular de polo, e quanto à polaridade, é polar. Então, por que o éter ferve antes que a água? Simples, porque ele apresenta o tipo de força intermolecular de polo, mais fraca que a ponte de hidrogênio que está presente na água. Assim, fica mais fácil a quebra de ligações, não é mesmo? Vamos ver agora a solubilidade das substâncias orgânicas. Primeiramente, vamos montar 3 soluções. A primeira contém água, que é polar. E álcool, que também é polar. A segunda contém gasolina, que é apolar. E querosene, que também é apolar. E a terceira apresenta gasolina, que é apolar, e água, que é polar. Como podemos notar, nos frascos 1 e 2, formou-se uma mistura homogênea. Enquanto que no frasco 3, não. Podemos então concluir que substâncias polares tendem a se dissolver em solventes polares e vice-versa. Essa regra nos permite analisar casos muito interessantes. Por que o mecânico limpa as mãos sujas de graxa com gasolina e não com água? A graxa é um derivado de petróleo e contém hidrocarbonetos, sendo, portanto, apolar. Vai se dissolver bem em gasolina, que também é apolar. Por que a gordura da louça somente é retirada com sabão e não só com água? De maneira geral, os sabões apresentam em suas moléculas uma parte apolar, hidrófoba, e outra parte polar, hidrófila. A parte apolar vai interagir com a gordura e a parte polar interage com a água, formando partículas que permanecem dispersas em água. Aí é só enxaguar. E existem vários outros exemplos interessantes. Em locais onde não há luz elétrica, utilizam-se lamparinas, que são pequenos pavios em combustão que ficam boiando numa mistura de água e óleo de cozinha. Como o óleo não se mistura com a água e é menos denso, a lamparina não desce e assim não apaga. Ao mesmo tempo, enquanto houver óleo no recipiente alimentando a chama, esta vai permanecer acesa. Os batons usados pelas mulheres são constituídos por substâncias com longas cadeias hidrófobas, parte apolar, sendo, portanto, insolúveis em água. Assim, o batom não sai quando se bebe um líquido. Mas, juntamente com vários exemplos interessantes, a solubilidade das substâncias orgânicas também podem apresentar problemas. Um problema ambiental grave é o derramamento de petróleo, muito importante entendermos as propriedades das substâncias orgânicas, para sabermos usá-las racionalmente, sem prejudicar o meio ambiente e as espécies que vivem em nosso planeta.
Os exemplos de solubilidade das substâncias são vários e muito interessantes. Tente descobrir alguns. Você vai ficar surpreso com os segredos da química e vai desvendar os curiosos mistérios desta matéria tão interessante.